Bem-vindo ao nosso podcast, um espaço para conversar sobre fé, vida e tudo o que move o coração. Aqui a gente fala de espiritualidade, mas também de família, atualidades, cultura, política, comportamento e muito mais. O papo de hoje já vai começar. Nosso podcast, um espaço para pensar, sentir e crer. Apresentação: Pastor Alberto Miguez. Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando o nosso podcast, que hoje chega aqui nos estúdios da TV Cidade para semanalmente, levar para você sempre um novo episódio com papos muito interessantes, com conversas que com certeza levarão muita edificação, muita informação e muita coisa boa para você. Lembrando mais uma vez que a gente está aqui no nosso podcast, nos estúdios da TV Cidade, e eu já quero deixar um convite para você que deseja também ter o seu podcast, você que tem algo de interessante, para passar para as pessoas, ter um bom papo, uma boa conversa. Aqui nos estúdios da TV Cidade, você também pode ter toda essa estrutura com profissionais maravilhosos, e ter também, obviamente, o seu podcast. Para você ter mais informações, entre em contato com a TV Cidade 2642-7776, pelo telefone, pelo WhatsApp, para você também poder apresentar e ter o seu podcast, ser uma voz no meio de tantas outras vozes. Bom, no nosso retorno, do nosso podcast, hoje a gente vai falar sobre um tema que divide muitas opiniões. De fato, divide muitas opiniões, e eu tenho certeza que vai ser um papo muito esclarecedor, um papo que pode abrir a sua mente, abrir a sua visão, para que você entenda de fato, um pouco mais sobre esse tema. E qual é o tema? A relação entre o cristão e a política, O nosso tema de hoje é exatamente esse. O cristão, ele deve se envolver com política, deve se preocupar com política ou não? E para essa conversa, eu tenho a alegria de receber aqui hoje a nossa vereadora municipal aqui da cidade de Teresópolis, a Márcia Valentim, ela que é casada, é mãe de 2 filhas, é cristã na Igreja Metodista Centenário, comprometida com o serviço público e que hoje está aqui para bater um papo com a gente. Márcia, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua presença, abrir um espaço aí na sua agenda que é muito corrida para ter esse tempo aqui para a gente conversar um pouco sobre esse tema tão importante, mas que divide tantas opiniões e que certamente vai esclarecer pontos importantíssimos para muitas pessoas. Obrigado pela sua presença. Nada, eu que agradeço, pastor Miguez, prazer estar aqui no seu programa do podcast. Prazer falar com você que está aí assistindo, essa entrevista que já está começando. Isso aí. E eu quero agradecer o espaço. Agora, você falou de um tema realmente bem polêmico. Até hoje, essa decisão, ela se divide, Essa opinião, aliás, ela se divide. Exatamente. E aí, a gente fica no meio de muitos conflitos. Exatamente. E no meio evangélico ainda tem pessoas que dizem o seguinte: não, cristão não pode se envolver com política, política não é coisa de cristão. E tem um lado que é a favor, entende que é importante o cristão estar envolvido, na área da política. E aí eu, como vereadora, como cristã, eu posso te falar com toda a convicção. Nos ajudar um pouquinho hoje aqui, a esclarecer bastante coisa para todo mundo Sim. que está assistindo a gente. E o bacana também é que a gente está gravando esse episódio de hoje do nosso podcast numa semana em que ganhou uma grande repercussão, até mesmo na mídia fora da cidade, onde o prefeito da nossa cidade, declarou Jesus Cristo como guardião da cidade de Teresópolis. Eu assisti Sim. na Globo, no RJTV, algumas opiniões. O Marcos Wagner, mandar um abraço para o Marcos, que é o repórter da InterTV, foi às ruas perguntar às pessoas e eu vi ali, isso dividindo uma opinião. Será que tem a ver Jesus com política? Jesus ser o guardião da cidade? E a gente vai ter oportunidade, Márcia, para conversar um pouco sobre isso hoje. Mas Sim. antes de nós entrarmos aqui nos papos e nas perguntas, nos temas mais densos, digamos assim, como foi para você, Márcia, pessoalmente, particularmente, perceber que Deus te chamava para esse campo da política, Foi um chamado claro? Você entendeu isso como um chamado, como uma oportunidade ou como algo que aconteceu naturalmente? Como que funcionou isso para você? Foi uma caminhada, Eu casei com um político, não me envolvia na política. E tinha o meu trabalho, secular, sempre trabalhei desde muito cedo. E um belo dia, Deus me convocou para a política.
Isso, claro que no início foi muita relutância, né? Eu relutei muito, pastor, para entender que eu deveria estar na política. E chegou um momento decisivo, um momento que eu entendi que a política é a arte de fazer o bem, que a política, no seu significado mesmo, né, real da palavra, que vem do grego, a palavra polis, que vem de cidade, quando os gregos começaram a organizar as cidades-estado, e as decisões, né, que permeavam ali a sociedade, a política vem do grego. Polis significa cidade. Sim. A serviço do bem comum. E qual é essa relação hoje, né? Política e o cristão e a política. A essência do cristianismo, ela é muito clara, né? Ela é muito pura. A essência do cristianismo nada mais é do que servir e servir com amor. E a política, quando você eleva mesmo no sentido puro da palavra, ela fala do bem comum, ela fala do serviço, né? Ela fala da sociedade organizada, ela fala de leis que vão beneficiar os menos favorecidos, ela fala de igualdade. Então, quando a gente foi chamada para a política, quando eu senti de Deus que eu deveria fazer parte, você vai lá para a carta de Tiago e fala: aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. E se você tem a ferramenta que é a política de fazer o bem, por que não fazer? Né? Por que não se envolver? Por que não estar ali envolvido com a política? E eu vou te falar que tem sido assim maravilhoso, e a cada dia Deus tem confirmado essa missão na nossa vida. Né? Eu fui eleita em 2021, entrei, tive meu primeiro mandato, e a gente conseguiu trazer essa essência cristã. Né? Não porque... Não, como é que eu vou te falar? A política partidária, ela é muito complicada. Mas a política partidária, quando você levanta aquelas bandeiras que você acredita, né? Quando você, no meu caso, né, eu sou conservadora, eu luto pelo direito da família, pelo direito das mulheres, pelo direito dos idosos, das crianças. A gente tá a serviço do bem comum. Né? A gente vem fazendo leis que beneficiam as pessoas que mais precisam, né? Gerando a igualdade, gerando credibilidade através do nosso trabalho. E eu fui reeleita com 3 vezes mais. Então, assim, é possível você estar na política e não se corromper. Entendi. É possível você estar na política sendo cristão, porque você não é cristão só na igreja. Pelo contrário. Exatamente. Você é cristão fora dela também, é que você mostra muito a tua mais fora essência. Do que dentro, né? Exato. Exatamente. Eu não concordo com a politicagem, né? Com aquela coisa abusiva, né? De você aproveitar o momento eleitoral. Isso eu não concordo, porque a igreja é uma coisa muito séria. A igreja é algo muito sério. Né? Nada é mais importante do que buscar as coisas do reino dos céus. Sim. E quando a gente coloca ideologia política acima da essência cristã, isso é complicado. Entendi. Isso traz a destruição. E aí, Márcia, então, respondendo aqui a primeira pergunta que eu te fiz, então você entende como um chamado. Com certeza. Né? Exatamente como um chamado. Sim. Isso que você vive hoje, isso que você faz hoje em relação à política. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que existe uma forma cristã de se fazer política? Porque algumas pessoas elas vão considerar da seguinte forma: não, o que define um bom político é a ética que ele tem, é o comprometimento que ele tem com a verdade, né? Independente de ser cristão ou não, independente de ser evangélico, de ser católico ou não, independente da religião que ele professa. Algumas pessoas elas vão ter esse entendimento. Na verdade, acho que a maioria das pessoas tem esse entendimento de que o que vai definir um bom político é a ética e o compromisso, né, com o bem comum de todos. E algumas outras pessoas também vão atrelar essa questão da ética à religião professada pela pessoa, a religião, confessada pela pessoa. Então, no meio disso tudo, você acredita que existe uma forma cristã de se fazer política ou não? O que importa de fato é alguém ter ética, alguém ter um comprometimento, um compromisso com o bem comum? Como é que você enxerga essa situação? Olha, eu acredito quando alguém escolhe alguém para legislar ou para governar, vai escolher alguém com caráter e com ética, com certeza. Você sendo cristão, você é cristão em qualquer lugar. Né? A essência do cristão está em você. E você vai ser cristão no teu trabalho, seja ele dando aula, seja na medicina, seja qualquer área pública. Então, essa essência, ela já está dentro de você. Então, no meu caso, eu sou cristã desde muito pequena. Eu nasci praticamente ali criada na igreja. E onde eu estou e o que eu fizer, eu vou fazer com a essência cristã. E o cristianismo é exatamente isso, é o serviço.
né? É você mostrar a essência do reino dos céus, que afinal de contas é o reino que prevalece, que está sobre todos os reinos. Sim. Então a essência cristã, ela está dentro de quem é cristão. O cristão. Eu estou falando do cristão. Sim. Né? Não aquele que apenas diz que é, né? Mas aquele que vive realmente o que a Bíblia Pessoas que geralmente direciona. se aproveitam do momento, né? E assim, Essa pergunta eu vou te fazer mais à frente. Sim. Sobre essa questão de se aproveitar o momento, né? Hoje a gente vive um tempo, então fica aí, você que está assistindo, não saia daí porque daqui a pouco tem essa pergunta. A gente vive um momento hoje que a verdade né? Ser cristão tá na moda, né? Na verdade, falar que é cristão, falar que é crente, falar que participa de uma igreja, que é membro de uma igreja, tá na moda e em alguns momentos até limpa a barra de algum cidadão, né? E aí daqui a pouco eu vou te perguntar a respeito disso, sobre essa questão, como que você enxerga, né, algumas pessoas usarem o entendimento de ser cristão para angariar votos, para ter benefícios políticos. Mas pode continuar na sua resposta. Sim, a gente se depara muito com isso, né? Você vê aí a questão da polarização, né? O que causa muitas vezes o extremismo. Quantas famílias se separaram, quantas amizades foram desfeitas por causa da polarização. Eu acho que em tudo, pastor Alberto, em tudo a gente precisa ter equilíbrio. Né? Aí você vai me perguntar, mas como é que fica essa polarização, né? Onde o cristão deve andar? A gente deve andar no equilíbrio, porque se você pegar esquerda e direita, você vai ver políticas públicas maravilhosas da esquerda e vai ver da direita também. Você vai ver erros da esquerda e vai ver erros da direita também. Então, assim, é muito difícil você... Aliás, é muito fácil você pegar e rotular uma pessoa por aquilo que ela apresenta, ela dizer que é esquerda ou direita, do que você olhar o indivíduo, olhar o ser humano, porque é isso que Jesus fazia. Jesus olhava a pessoa, Jesus ensinava o que os psicólogos hoje, né, falam muito da empatia, Jesus já falava disso, que era compaixão. Jesus falava para não fazer acepção de pessoas. Então, assim, o cristão na política, ele sabe os ensinamentos de Cristo e ele quer seguir, ele é discípulo de Cristo e ele quer seguir esse cristianismo. Ele quer fazer com que essas coisas realmente aconteçam, né? A gente precisa não só ser cristão, mas mostrar a essência do cristianismo. E o político, no meu caso, através das leis, né? Através das pautas que você coloca para serem votadas. Você falou sobre polarização e tem um vídeo onde eu participo agora. Esse vídeo viralizou na internet, está com mais de 50 mil visualizações. Ontem que eu estava vendo, estava com mais de 50 mil visualizações. Onde, numa conversa, né, num outro podcast do meu amigo Pastor Maurílio, lá da Igreja em Comum, o À Frente Podcast, ele me fez essa pergunta. Ele falou, olha, você acredita que um cristão ele pode ser de esquerda? E, vereadora, eu vou afirmar categoricamente, né, que eu não acredito que com um discurso da esquerda hoje... E aí, acabou que nesse corte que viralizou, eu não consegui deixar o meu posicionamento. Eu não sou um cara de direita, sabe? Eu vou atrás de propostas. Eu voto por propostas e também por condições que aquele candidato ali teria de executar essas propostas. No entanto, sem querer polarizar, mas talvez já polarizando, eu não consigo visualizar hoje um cristão que se identifica com as pautas pregadas pela esquerda atualmente, né? Hoje, eu estou falando da esquerda atual e das pautas pregadas hoje. Hoje, se Jesus estivesse nessa terra, aí me perguntaram, mas se Jesus estivesse na terra hoje, Jesus seria de esquerda? Eu falo, tá, o que a esquerda prega hoje? Boa parte da esquerda prega hoje? A concepção, né, do aborto. Eu não vejo um Jesus favorável à morte de alguém que não pode se defender, nem de quem pode se defender, porque ele é quem dá a vida e ele é quem tem direito de tirar essa vida, né? Eu não vejo Jesus apoiando hoje pautas que vão desmoralizar ou desfavorecer o âmbito familiar. A família é uma instituição criada por Deus, né? Eu não vejo hoje um Jesus sendo conivente com pautas que abordam a legalização das drogas. Então, de fato, eu não consigo hoje conceber, né? Cada um vota, eu tô falando de mim, da minha visão, não tô dizendo aqui o que você tem que fazer ou deixar de fazer, mas eu não consigo hoje entender um cristão que ele consegue se alinhar com a pauta da esquerda. Quando nós estreamos esse podcast aqui, que só teve um episódio, talvez tenha até sido por isso naquele momento,
há cerca de 1 ano e tanto atrás, eu trouxe um camarada de esquerda, que representa a esquerda aqui na nossa cidade, e fiz essa pergunta para ele. Falei, olha, se Jesus estivesse na Terra hoje, Jesus seria favorável ou conivente com as pautas abordadas e apontadas pela esquerda hoje? E ele disse, se Jesus estivesse hoje andando nessa Terra, Jesus não apoiaria as pautas da esquerda. Então, eu acho que é por isso que a gente... nós que somos cristãos e que temos o entendimento, né, de que o cristão deve sim se envolver com a política, eu acho que a gente precisa de fato ser uma voz que de fato corrobore também com aquilo que o Evangelho diz, com aquilo que o Evangelho aponta, com aquilo que nós acreditamos que seria o que Jesus faria também. Não sei se a vereadora concorda comigo nesse entendimento. Eu lembro da minha adolescência ainda, eu frequentando a escola dominical, uma professora da escola dominical falou o seguinte, gente, todas as decisões que vocês forem tomar, vocês fazem a seguinte pergunta, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? E desde então, eu sempre venho me baseando exatamente nessa frase, nessa pergunta. Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, ele aceitaria isso? E eu não posso aceitar. Se ele aceita, eu posso ser conivente com aquilo que ele aceita. Agora, a gente está aqui para falar, né, do cristianismo e a política. Eu tenho que falar daquilo que eu tenho feito, daquilo que eu acredito. E... só para esclarecer, eu não digo, não creio também que nós temos que criar uma espécie de divisão. Por exemplo, hoje o governo no Brasil é um governo de linha de esquerda, né? É o PT, de linha de esquerda. Então, assim, se a gente for criar ali um embate também, a gente não vai conseguir nada, né? A gente não vai se aproximar, a gente não vai conseguir. Então, eu entendo a importância desse diálogo, dessa abertura também. Até porque tem algo que o cristão não deve fazer de jeito nenhum em relação à política. Sabe o que é, pastor? Maldizer. A gente não tem Perfeito. Essa liberdade de maldizer aquela pessoa que Deus instituiu. Isso aí. Né? E é muito claro quando Deus, na Bíblia, que Paulo aconselhou Timóteo, que estava pastoreando a igreja de Éfeso, o que Paulo falou para ele? Né? Ora pelas autoridades. Isso aí. E olha que ele mandou orar por aquelas autoridades que na época eram os romanos, que perseguiam de fato. Os romanos que destruíam, né, com a crença dos judeus. E a gente hoje vive sob reflexo ainda desse julgamento, né? A palavra de Deus diz, orai pela paz na nossa cidade, para que na sua paz, vocês também tenham paz, tenham prosperidade. Então, cabe ao cristão orar. É claro que quando um governante ele coloca leis que afrontam a Bíblia, a essência da palavra de Deus, a gente é contra. Né? Agora, enquanto o governante está governando, Deus o instituiu. A palavra de Deus diz que é o Senhor que estabelece reis. Né? Então, é o Senhor que estabelece os governos. Ah, mas é corrupto, não sei o quê. Deus permitiu que ele estivesse ali. Né? Exato. Perfeito. Mas cabe a gente orar para que a cidade vá bem. Como que pode eu morar numa cidade, eu ser cristã, conviver dentro de uma igreja, participar do ministério da igreja e vou para a rede social fazer comentários contra o governo, falar mal, amaldiçoar. E a gente sabe que a nossa palavra tem o poder de morte ou de vida. Né? Provérbios diz, 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama colhe do seu fruto. E como eu, cristã, sabendo dessa palavra, eu vou amaldiçoar. E não concordar, às vezes, né? Na maioria das vezes a gente não concorda com muitas coisas, mas não concordar não significa também que eu tenha que amaldiçoar, que eu tenha que declarar palavras, né, pejorativas, que eu tenha que criar alguns tipos de situações para prejudicar. O que eu sempre digo é o seguinte: se hoje nós temos como prefeito Leonardo Vasconcelos, nós temos, né, a senhora como vereadora junto com outros 20 vereadores, e se aquilo que vocês fizerem for ruim, eu também serei prejudicado como cidadão. Claro. Né? Se aquilo que o desempenho do prefeito hoje for um desempenho aquém daquilo que a gente entende como bom, eu também serei prejudicado. Então, para que eu vou ficar amaldiçoando? Para que eu vou ficar liberando palavras, né, que podem ser prejudiciais? A minha função hoje é de tentar ajudar de alguma forma, de tentar contribuir de alguma forma, ainda que eu não votei, né? Eu votei, eu não votei, votei nele, não votei na Márcia, votei na Márcia. Tá, mas hoje, por algum motivo, primeiramente, a vontade de Deus, ela é a vontade soberana, né? Então, assim, por algum motivo, aprove Deus que a Márcia hoje fosse vereadora em Teresópolis, que o Totó fosse, que o Cacau fosse, né? São 21 e lá fica difícil lembrar o nome de todos eles. Pastor Luciano fosse, que o Sandrinho fosse, que o Leonardo fosse prefeito. Então, Deus
quis dessa forma, Deus Sim. permitiu que acontecesse dessa forma. E a minha Correto. função como cristão hoje é orar, né, Márcia? Para Claro. que Deus possa abrir os olhos, Sim. para que Deus possa direcionar, para que Deus possa usar a vida deles como um instrumento Correto. para que a nossa vida como população, como sociedade, né, Correto. seja Esse é o abençoada nosso papel, e possa seguir de uma melhor maneira possível. Né? Exatamente. E nós temos muitos bons exemplos. Quando a gente fala do cristão e a política, nós temos tantos bons exemplos na Bíblia, pastor Miguel. Sim. Né? A gente tem o exemplo de Débora. Débora estava no contexto ali como juíza e profetisa. Ou seja, era um ministério espiritual também e político. Né? O povo ia até a Débora Perfeito. para poder receberem conselhos dela. E olha que ela foi para a guerra com Baraque. Ela foi para a guerra contra o governo, foi para a batalha contra Sim, Canaã, sim, né? sim. O rei Cícera comandando o exército, e ela foi e venceu a guerra contra o inimigo. Mas ela foi... Você vê que o povo orou por causa da perseguição que estava vivendo, né, das afrontas que estavam vivendo, o povo orou. Mas não é só orar, o povo agiu. Débora se levantou. Isso Ela aí. fala na Bíblia, eu me levantei como mãe em Israel. E ela foi. Ou seja, se a gente só orar também não vai adiantar. A gente tem que orar e tem que agir. É E isso se aí. Deus nos levantou, se Deus está nos chamando, se Deus está nos impulsionando para fazer o bem, a gente vai fazer. Perfeito, Né? E eu perfeito. vou continuar fazendo o bem em todo o certa, tempo. certíssima. Agora, Márcia, a Bíblia diz, Jesus ensinando a seus discípulos, né, e a tantas outras pessoas que sempre se reuniam para ouvi-lo, ele vai dizer que nós que somos discípulos dele, né, devemos ser sal da terra e luz do mundo. Ou seja, quando nós vamos entender as propriedades do sal e também da luz, a gente entende que a luz é aquilo que gera luminosidade, aquilo que ilumina ambientes Sim. escuros, né? E o sal é aquilo que tempera, é aquilo que dá sabor, é aquilo que conserva também. Sim. Então, esse é o apontamento de Jesus para aqueles que são seus discípulos. E deixa eu te fazer uma pergunta, como que essa metáfora bíblica, como que essa palavra, né, direcionada por Jesus para os seus discípulos, entendendo que você como cristã é uma discípula de Cristo, como que essa metáfora pode ser aplicada efetivamente dentro de uma Câmara Municipal? Por exemplo, a gente sabe, né, quem conhece um pouquinho de política, a gente sabe que ali existem disputas, existem interesses políticos também, né, dos partidos, daqueles que eleitos foram. Então, como é esse desafio? Como que se aplica essa metáfora de, dentro de uma Câmara Municipal, ser sal da terra e luz do mundo? Olha, esse versículo bíblico é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. Jesus está dando a receita pra gente. Seja o tempero certo. Seja o tempero que não vai estar muito salgado, não tem extremo, também não vai estar sem gosto. Mas seja o tempero que aquela pessoa precisa, que a sociedade precisa. Qualquer lugar tem disputa de poder, pastor. Na igreja? A igreja tem líderes, tem ministérios. A igreja, as escolas, a professora quer ser diretora, a diretora quer ser secretária, o vendedor ele quer ser gerente, o gerente ele quer comandar uma rede, o vendedor ele quer galgar, e vão ter disputas. Cabe a gente ser o tempero certo, né? Ser o equilíbrio. Eu convivo muito bem na Câmara e tento ser, sim, sal da terra e luz do mundo. Né? A Bíblia diz que não dá para esconder uma cidade edificada sobre um monte. Né? Não dá para você acender a candeia e deixar lá embaixo da cama para que ninguém veja. Então a nossa luz ela precisa ser manifestada. E a gente só vai conseguir manifestar se nós estivermos nos lugares de decisão e de poder. Né? O cristão, Deus quer usar a vida do cristão. Não é só dentro da igreja, é muito fácil ser cristão dentro da igreja. Você tem que mostrar aquilo que você aprende dentro da igreja, dentro da casa de Deus, o que você aprende quando lê a palavra de Deus. Você tem que externar aquilo que você aprendeu. E outra coisa, as pessoas hoje, a gente fala muito, né, de evangelizar, de falar de Jesus. As pessoas hoje já ouviram, acho que na sua grande maioria, tem países que ainda o evangelho não entrou, mas elas estão cansadas de só ouvir e não ver exemplo. Perfeito. O que o ser humano hoje quer ver é a luz manifesta. É a luz realmente clareando ambientes escuros, né? Ambientes que precisam realmente serem iluminados, serem transformados. A nossa missão hoje como cristã e como política, como vereadora hoje na cidade, é realmente trazer luz. Né? Viver na luz e andar na luz, com muita transparência, com
com muita transparência mesmo diante de Deus, com muita coerência naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz, porque a gente precisa falar daquilo que a gente vive, né? Eu falo da minha fé, da fé que eu vivo, e vivo daquilo que eu falo. Perfeito. Então, assim, você perguntou lá no início, né? Como que você começou? Eu até era bancária, eu trabalhava na rede bancária que eu era pressionada a vender planos, né, para os clientes. E Deus um dia me chamou e falou assim, você não vai mais trabalhar com números, você vai trabalhar com pessoas. E aí a gente abriu um projeto social, né, tem 18 anos, que a gente forma, capacita. Isso é serviço. Uhum. Isso é dar oportunidade para as pessoas que não têm condições de pagar um curso profissionalizante, um curso livre. E hoje a gente pode fazer isso, né? A gente faz isso há 18 anos. Então, isso é ser luz. Isso é ser sal da terra. Então, disputa de poder, ela vai ter em todo lugar. Aí a pessoa fala assim, cristão não pode se envolver com política, senão vai se corromper. Na verdade, tem uma frase que diz, né, dá poder a uma pessoa que ela vai revelar quem ela é. O poder, ele foi dado, né? Deus permitiu que eu estivesse hoje na cadeira de vereadora. O poder só revela quem a pessoa já é, de fato. O poder só revela quem ela é. Aquilo talvez esteja dentro dela, ela precisa de uma oportunidade. Né? A pessoa que é justa, que é correta, que ela tem um caráter cristão, ela vai pensar 20 vezes antes de tirar uma xerox pessoal das coisas dela no trabalho dela. Ela vai falar, isso aqui é para mim, como é que eu vou tirar, né? Eu vou me aproveitar da impressora do meu trabalho, que é do meu patrão, como que eu vou levar o clipe para minha casa? Ou seja, são nas pequenas coisas. Perfeito. Né? São nas pequenas coisas que a gente realmente mostra ser luz e sal da terra. Entendido. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, em relação também a Jesus, ao Brasil, ao cenário político do Brasil hoje, né? Você acha que Jesus hoje, ele se posicionaria dentro do cenário político que nós vivemos? Por quê? Algumas pessoas dizem assim, não, Jesus não se metia em política, equivocadamente, né? Eu acho que essa é uma fala muito equivocada. Jesus não se metia em política, Jesus não se envolvia com política. Quando a gente conhece um pouco que seja da história de Jesus, a gente vai ver um Jesus que confrontava injustiças, né, através das suas falas. Ou seja, a arma que Jesus tinha para o embate e para o combate e para o enfrentamento eram as suas pregações, eram as suas palavras. E a gente percebe um Jesus que confrontava as injustiças, a gente percebe um Jesus que confrontava, né, as autoridades. A gente percebe um Jesus que confrontava as estruturas de poder. Ou seja, hoje, né, a gente está falando de um Jesus histórico, de um Jesus que a Bíblia fala sobre ele nos 4 evangelhos. Mas hoje, se ele vivesse no contexto do Brasil, no seu conhecimento a respeito de Jesus e a respeito de política, você acha que ele se posicionaria diante do nosso cenário político atual? Você acha que ele participaria? Você acha que ele se afastaria? Né? Como que você entende isso dentro de um contexto político da atualidade? Jesus, ele nunca foi omisso. Ele não ensina sobre isso. Jesus, ele sempre se posicionou. Com certeza se posicionaria sim. Né? Quem sou eu para imaginar o que Jesus faria? Mas, pelo caráter dele, ele se posicionaria. Jesus confrontava, né? Ele entrava no sinédrio, ele entrava nos templos, ele confrontava líderes religiosos e confrontava governantes também. E confrontava o povo, através das suas palavras e atitudes. Jesus, ele nos dá aula, né? Ele nos dá aula de compaixão, de empatia. Ele, quando chegou no templo e viu os cambistas, ele entrou quebrando tudo, porque ele viu a injustiça dentro do templo, né? Pessoas que estavam vendendo animais para sacrifício, e ele ficou revoltado com aquilo dali, virou tudo e quebrou tudo. Então Jesus, ele sempre se posicionou da maneira mais correta, da maneira mais perfeita possível, né? Jesus confrontava muitas vezes com amor, né, e com compaixão. Quando ele confrontou aquela mulher de Samaria, ele não chegou acusando, ele não chegou julgando. E uma coisa que a gente aprende na psicologia é exatamente essa, pastor Miguel. Quando a pessoa chega no consultório, você não julga, você não critica por aquilo que ela está apresentando, pela vestimenta, pelo jeito que ela está fazendo, que ela está falando. Confrontar não é ser desrespeitoso, né? De maneira nenhuma. Né? Jesus, ele te faz enxergar onde você precisa consertar. Perfeito. Ele te faz ver, ele te dá olhos espirituais para que você possa consertar. Perfeito. E uma coisa que eu peço muito a Deus e tenho pedido sempre: Deus, não me deixa perder a essência cristã.
através daquilo que eu faço, através da missão que o Senhor me deu. Eu não quero perder essa essência cristã nunca, porque é ela que me guia, é ela que me ensina, é essa essência que me orienta. Jamais colocaria, né, a política ideológica acima dos princípios cristãos, né, porque por onde eu sou regida muito bom ouvir isso, por Cristo. Muito bom ouvir isso. Então, é uma responsabilidade muito grande. Quando Jesus fala assim, seja sal da terra e luz do mundo, olha a responsabilidade. E cada vez que eu entro na Câmara, cada vez que eu entro no meu gabinete, eu oro e falo com Deus, Senhor, eu quero ser luz nesse lugar, para as pessoas que vêm de fora também. Quantas pessoas hoje entram no gabinete e falam assim, meu Deus, eu senti uma coisa tão diferente aqui, eu senti a presença de Deus aqui, num lugar de disputa e de poder. Né? E eu não estou dizendo que sou só eu, não. Tem pessoas boas na Câmara, tem políticos bons, tem pessoas que lutam pelo povo. Né? Então, assim, a gente está nesse mundo para fazer missão e para ser reflexo da glória de Deus em todo o tempo. Perfeito, perfeito. E aí, você abordou aqui, você usou uma frase muito boa, né? Que é sobre o confronto e sobre a falta de respeito. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu tenho um amigo que é envolvido com a vida pública também, que já foi político aqui na cidade, e ele me contou que uma vez ele foi a uma determinada igreja, quando ele ainda estava no meio político, né? E quando ele foi lá para cultuar, estava um domingo em casa, não era cristão, sentiu no coração o desejo, segundo ele, vou na igreja tal, vou lá cultuar, já me fizeram um convite para estar lá. E quando ele chega nessa igreja, que o pastor da igreja percebeu a sua presença lá, o pastor foi totalmente desrespeitoso, porque obviamente não apontou, né, o fulano tal, mas começou a falar de política, começou a falar de vida pública, usou aquela situação ali para criar uma situação desrespeitosa e vexatória para aquele rapaz que estava ali, para aquele homem, para aquele ser humano, sim, ser né, humano, que estava ali exatamente. naquele ambiente. Então se tornou ali, obviamente, uma situação muito desrespeitosa e muito desfavorável. Esse amigo meu disse naquela ocasião, falou, não quero mais voltar à igreja, não quero mais estar perto de igreja. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Você já enfrentou resistência da igreja por ser vereadora, por estar envolvida com a vida pública? Você acha que existe essa resistência ou até mesmo, né, essa falta de respeito? Porque assim, Márcia, a partir do momento em que você se predispõe a estar na vida pública e a representar uma sociedade, é fato que você vai ser cobrada em alguns momentos, né? É fato que você vai ser até confrontada no bom sentido, no melhor sentido da palavra, mas você já se sentiu desrespeitada, já se sentiu, já enfrentou algum tipo de resistência por parte de um grupo evangélico, de um grupo cristão, por também ser vereadora? Já passou por isso? É natural, né? É natural ter resistência de um lado ou de outro. Eu lembro que no início, quando eu lancei a candidatura, isso em 2020, houve resistência, sim. Né? Duas resistências. A primeira por cristão entrar na política, a segunda por mulher estar na política. Então, sabe o que é bacana nisso tudo? A gente tem quebrado essa resistência. E a mostrar com trabalho, né? A mostrar com trabalho. Tanto é que fizemos 3 vezes mais. Pastor, o nosso mandato, graças a Deus, foi tão bom, tão pautado na ética, né, na justiça, no bem comum, que pessoas que tiveram resistência naquele primeiro momento, no segundo veio junto. Falaram, poxa, eu estou vendo que o trabalho está sendo bom. Eu estou vendo que as coisas estão acontecendo, eu estou vendo que o seu mandato está pautado de uma forma diferente. É possível o cristão estar na política e não se corromper. Então, assim, isso é muito bom saber que a gente tem quebrado resistência e não forçado para isso. As coisas, elas fluem, né? Elas vão acontecendo de uma maneira muito natural. Por quê? Buscar primeiro o reino de Deus, depois todas as coisas são acrescentadas. Perfeito. Então, quando a gente busca, pede a direção a Deus e tenta caminhar no caminho, nas veredas corretas, né? Nas veredas de Deus, as coisas fluem, elas vão acontecendo, né? Você vê, a gente batalhou aí pela Casa do Autista. Hoje nós temos uma clínica do autista na cidade de Teresópolis. Isso em campanha. São frutos, né? Em campanha, eu conversando com o prefeito, né? Que era candidato ainda, eu falei, olha, a gente precisa receber essas mães, a gente precisa acolher essas mães e essas crianças que não têm atendimento exclusivo para elas, ficam aí esperando, né, 6, 7, 8 meses para um atendimento. E imediatamente ele disse, realmente, é importante a gente ter a clínica do autista. E hoje está lá funcionando.
né? Quantas mães nos procuraram para isso, nos procuram até hoje, mãe de crianças atípicas que a gente tem recebido no gabinete, hoje estão vendo seus filhos numa casa decente, num lugar bonito, num lugar amplo, com os profissionais ali podendo atender. É claro que a gente precisa de muito mais, a gente precisa de mais neurologistas, a gente precisa de mais médicos, né? Especialistas na área da saúde mental. Mas já é uma iniciação, né? Mas já teve início, as coisas estão acontecendo sim. e sempre vai precisar de mais. Sim. Mas as coisas estão caminhando para isso. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui sobre a vida política também. Você está no seu segundo mandato, né, como vereadora de Teresópolis. Sim. E você já precisou, Márcia, votar em algum projeto que, embora fosse legalmente correto, mas que ia ali contra os seus princípios de fé, contra os seus princípios cristãos? Já aconteceu isso na Câmara de Vereadores, nesse período em que você está no seu segundo mandato? Sim, mas nós somos livres, né, para votar a favor daquilo que é bom para o povo e votar contra aquilo que vai fazer mal para o povo. Então, teve momentos, né, de algumas situações, sim, como teve momentos também que nos bastidores mesmo eu não assinei determinado momento e não foi para a pauta até hoje porque faltou uma assinatura, porque feria realmente os princípios. Porque eu luto pela família, Miguel. Hélio é meu amigo também, meu irmão. Perdão. E virar nesse podcast. A gente luta pela família, né? Pelos direitos da família. A gente quer ver famílias reconstruídas. A gente quer ver casais aí felizes, com filhos saudáveis. Quantos filhos hoje, se você for perguntar, filhos de pais separados, que o sonho deles é verem os pais juntos novamente. Então, assim, o que fere os princípios, a gente vai contra, né? E a gente quer somar para o reino, né? A gente quer lutar pelo bem comum e fazer o bem comum a todo tempo. Teve um projeto uma vez do governo passado que incentivava o desconto, né, do IPTU para aquelas moradias que tinham telhados arquitetônicos, moradias belas, dos ricos. E eu fui contra, eu discursei contra, eu falei, mas e os pobres? Né? E aqueles que moram lá na servidão, cadê o desconto do IPTU deles? Ou seja, injustiça. Então eu nunca vou estar ali sendo conivente com aquilo que é injusto para a população. Né? Então isso daí vai acontecer, vão sempre aparecer projetos que vai em benefício do povo, e isso aí a gente é a favor. E eu não sei se você tem essa visão, né? E vai concordar comigo. Se não concordar, pode ficar à vontade para discordar. A gente está aqui batendo um papo, esclarecendo e aprendendo, né? Aprendendo juntos aqui. A verdade é que você está hoje no teu segundo mandato. Eu não sei o que você tem como propósito de vida, né? Pastor, eu quero viver isso aqui até os meus últimos dias, eu quero viver, né, a vida pública eternamente. No entanto, a gente sabe que uma hora pode passar. E o que me deixa muito triste às vezes são alguns que chegam ao cargo, né, usando o nome de Deus, ou às vezes até com uma boa intenção de fato. Eu conheço um que a gente conversava muito antes de chegar lá, né, na vida pública, não vou dizer em qual cargo era, mas que a gente conversava bastante, e eu percebi uma boa intenção. Não, eu quero fazer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu tenho isso no coração, né, buscava direcionamento de Deus, só que quando chegou, a gente percebeu que se perdeu. A cidade, muita gente percebeu que a tal pessoa, né, havia se perdido. E hoje a gente percebe essa pessoa andando pelas ruas da cidade, pelos cantinhos, né? Não anda mais pelo centro da cidade como andava antes, está sempre mais recluso. E aí, numa última conversa que a gente teve rápida no encontro, até aqui no Recanto dos Pescadores, em um café que eu estava tomando, e passei por essa pessoa, falei, rapaz, o que está acontecendo? Ele vira para mim e diz o seguinte: meu irmão, eu estou pagando pelas consequências das minhas escolhas e dos meus erros. Então, eu acho que é importante essa sua... E essa pergunta que eu te fiz, ela vem até na esteira desse raciocínio de saber, né? A gente não sabe qual é o seu propósito, a gente não sabe qual é o propósito de Deus, e eu acho que quando tudo isso acabar, quando tudo isso terminar segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, é você andar na rua com a sua cabeça erguida, é você entrar pelas portas das igrejas que você, né, da sua igreja, da Metodista Centenária, das igrejas que você tem amizade, tem relacionamento com a cabeça erguida, sabendo que nenhum princípio, né, cristão e nenhum princípio pessoal foi ferido. Eu acho que o grande segredo da vida está nisso tudo, né? Você deixar boas marcas, né, por onde você passou, e deixar um bom legado, porque tudo passa. Tudo passa. E a política, ela passa, né? Propósito de vida, eu coloco muito diante de Deus, né, da forma e da maneira como Ele quer me usar. Eu fico à disposição do reino. E além de estar à disposição do reino, à disposição da população mesmo.
né? Enquanto eu tiver uma cadeira de vereadora, se Deus me permitir outras esferas, eu vou estar ali da mesma forma, né? Trabalhando vai pela se manter população. o mesmo? O mesmo. Pastor, uma coisa eu vou te falar e quem me conhece sabe. O poder nunca me subiu à cabeça e nunca vai subir, né? Eu sei e eu tenho noção, eu tenho consciência de que tudo passa e o poder passa, ele é efêmero, né? O reino de Deus é eterno. Então, a minha conduta, ela está pautada no reino dos céus. E se eu fizer o que é justo, o que é bom, o que é agradável, o que é de boa fama, o que é louvável, o que é justo, Deus ele vai aprovar. Agora, ai de mim se eu fizer o contrário. Claro que todo ser humano falha, né? Eu estou sujeita à falha. Já falei muitas vezes. E Posso essa falhar. sua falha é de quem demonstra temor a Deus, né? Exatamente. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É isso. E eu quero ter esse temor sempre. Eu não quero perder esse temor. Porque é o princípio da sabedoria. É o princípio, né, de tudo, de como eu vou agir, de como eu vou guardar meu coração, de como eu vou guardar a minha mente. Então, assim, muitos caem, né? Muitos, como você usou um exemplo, mas há tempo de se arrepender, de se levantar. Sim, né? sim. Deus, ele... Deus é o Deus das novas oportunidades. Com certeza, Deus né? da nova oportunidade, Deus é o Deus que reconstrói. Né? Então, isso aí eu posso... Eu fico tranquila porque o poder não sabe a cabeça, mas de jeito nenhum. Que bom ouvir isso. Agora, uma outra pergunta que eu tenho para te fazer aqui é sobre a forma e o modelo de um cristão votar, né? Nós que somos pastores, por exemplo, chega a véspera de eleição, meu telefone não para. Pastor, eu estou em dúvida ainda, em quem eu devo votar, me dá uma direção, quem que o senhor vai votar, em quem que eu devo votar e tal. Eu não uso altar para isso. Quem me conhece sabe, Deus é minha maior testemunha. Sim. E quem frequenta os cultos que eu prego sabe disso, né? Eu não uso altar para apontar ninguém, tal, né? Vai nesse aqui, deixa de ir nesse aqui. Sim. No entanto, a Vânia está aqui, a minha esposa, ela sabe disso. Nas vésperas das eleições, o telefone não para. Pastor, eu estou em dúvida ainda. Tá. E aí, sempre vem essa pergunta, Márcia. Em quem eu devo votar? Em alguém que compartilhe a mesma fé que eu ou em alguém que eu sei que tem competência para estar lá? Eu quero transferir essa pergunta para você aqui nesse nosso bate-papo. Bom, né? Mesmo até ter os dois, quando né? um cristão ele vai votar, o que ele deve buscar? Ele deve buscar alguém que compartilhe a mesma fé que ele ou alguém, né, que tenha competência técnica para isso. Ou seja, ou uma terceira pergunta também, né, dentro do que você já expressou aí, fé e preparo devem caminhar juntos? Como que um cristão deve votar na hora de escolher ali o seu candidato e aquele que vai representá-lo politicamente? É uma decisão, assim, bem responsável que o cristão deve tomar. Eu acho que é um conjunto de fatores, que ele deve olhar para o candidato e ver um conjunto de fatores ali, né? Com certeza, a competência, o caráter, a ética. E é claro, né? A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Isso serve para casal, isso serve para alianças políticas, isso serve para amizade, pra sociedade, tudo, né? Minha mãe já me orientava quando era adolescente, filha, não anda aqui não, porque não partilha as mesmas coisas que você. Essa amizade não é boa para você. Aqui sim, aqui você pode andar. Ou seja, o cristão, eu entendo que ele vá querer escolher alguém que partilha a mesma fé que a sua. Né? Até para ele cobrar depois, até para ele entender, né, se aquele candidato que ele escolheu está realmente de acordo, né, com a mesma fé. Agora, eu também não concordo dessa coisa, sabe, pastor, de política no altar, de usar a igreja. Eu não concordo com isso. A igreja é algo muito sério. E quando alguém vai à igreja, que entra num templo, ela quer ouvir a palavra de Deus, ela quer ser curada, ela precisa de uma resposta, ela precisa de um milagre. E como é que você vai misturar? Né? A gente viveu anos aí, os últimos anos, de muito uso, né, do bem eterno dentro das igrejas. A polarização dentro das igrejas, as inimizades aconteceram por causa da política polarizada. Então, eu acho que a gente chegou a um tempo mesmo de entender e voltar a essa essência que o altar é para pregar a palavra de Deus. Márcia, perfeita a sua colocação. E talvez algumas pessoas vão ficar chateadas comigo, mas eu eu nunca deixei de falar a verdade, não é por chateação de A ou de B que deixarei. Sabe quando eu percebi que o Bolsonaro, quando eu vi que o Bolsonaro perderia a eleição, tem um monte de gente que fala que
urna fraudada, isso e aquilo outro, até que se prove ao contrário, para mim, foi tudo dentro da legalidade, porque o que se fala, mas até hoje ninguém nunca provou nada. E eu sou muito daquilo que nós já falamos aqui também. A vontade soberana de Deus. Deus é soberano. Deus permitiu, né? Existe a vontade soberana, na verdade, existe o querer de Deus e a permissão de Deus. A vontade permissiva de Deus e a vontade, né, daquilo que Deus é desígnio de Deus de fato e de verdade. Mas se Deus não queria, pelo menos Deus permitiu, mas Deus não perdeu o controle de nada. No entanto, eu assistindo um vídeo em casa, eu disse, Bolsonaro não ganha essa eleição. Sabe quando foi? Um dia que estava acontecendo uma grande convenção de uma grande igreja lá no norte do Brasil, e aí, o vídeo tá lá, tá no YouTube para que todo mundo veja. Estão se cantando louvores, hinos e adoração ao Senhor. Nesse exato momento, o Bolsonaro, candidato, entra na igreja, ele sobe no altar da igreja. E nesse exato momento, para-se de cantar esse louvor, né, que estava sendo entoado ao Senhor, e a igreja inteira começa a tocar a música de campanha do Bolsonaro, e a igreja inteira começa mito, mito, olha, mito. Ali eu olhei para aquilo e falei, Deus não divide a glória dele com ninguém. E eu tive um entendimento exato e claro de que naquele momento, né, ele não venceria aquela eleição. Se fosse o Lula, se fosse um outro candidato, mas ali eu tive a visão clara de que ele não venceria aquela eleição, porque Deus de fato é bíblico, né? Deus não divide a glória dele com ninguém. Então é um perigo muito grande também, espiritualmente falando, né? Quando se quebra a essência de um culto, se quebra a essência de um tempo de adoração a Deus para fazer com que esse espaço que deve ser dado, né, a Deus, ele se torne um espaço político, ele se torne um espaço que não corrobore com aquilo que é a sua finalidade de fato e de verdade. Né? Você estava falando antes um pouquinho dessa coisa da liderança pastoral, que as pessoas acabam te perguntando mesmo, não tem jeito, né? As pessoas perguntam aos pastores. Mas uma coisa é você não fazer a política no altar, né, porque isso realmente vai contra o ensinamento cristão, contra a essência de Cristo, mas na rua elas vão te perguntar, né, terminou o culto para fora da igreja, os membros vão te perguntar, vão te ligar como ligou, né, e aí é hora de você falar, claro, né, a sua posição política, mas há um perigo muito grande de endeusar os políticos. Isso aí. E a gente viu muito isso, né, de você endeusar um homem falho, né. Não existe um homem santo na política que você vai endeusar, olha, né, esse aqui que Deus não sei o quê. Deus permitiu que tivesse, mas endeusar, essa coisa aconteceu e destruiu muitas amizades dentro do povo de Deus, né, infelizmente. Exatamente, alianças, né, pessoas que, como você disse, que tinham amizades, tal, essa coisa tudo, famílias. Eu conheço gente que não passa mais Natal em família, que não passa mais Ano Novo em família, porque tá brigada desde a eleição. E 2026 tem outra, né? E aí, quando a gente volta a falar no Sal da Terra e Luz do Mundo, o que o cristão faz no momento da polêmica, que estão brigando, cada um defendendo o seu candidato de uma forma afrontosa, desrespeitosa? É hora de ser aquilo que Cristo manda. É isso aí. Né? Sal da Terra e Luz do Mundo. Sal da Terra e Luz do Mundo. Isso aí. De você pacificar, entrar com a palavra de equilíbrio, né? Com a palavra de sabedoria. E é assim que a gente segue, né, na política, com sabedoria. Nosso tempo está quase chegando ao fim, eu sei que da sua vida corrida também, mas eu tenho aqui pelo menos mais umas 2 perguntas para te fazer. Você começou esse nosso bate-papo aqui, esse nosso podcast, dizendo o seguinte, eu sou casada com um político. Sim. Né? Quem não conhece é o Cleiton Valentim, já foi presidente da Câmara Municipal de Teresópolis, uma figura muito conhecida na cidade toda. O pai dele também já foi vereador, né? Correto. O Miguel Valentim já foi vereador em Teresópolis. Então é uma família política. E aí, obviamente, que no seu segundo mandato você tem já uma expertise política também. Você conhece muita coisa dos bastidores, né? De como a política, de fato, se desenrola e como ela funciona. Eu acho, Márcia, que uma das grandes dificuldades do ser humano hoje se chama discernimento. Né? É o ser humano conseguir discernir. Discernimento é entendimento. Né? E aí, a pergunta que eu tenho para te fazer como vereadora, como alguém que está na vida pública e também como uma cristã, né, como uma serva do Senhor, como que um eleitor ele poderia, Márcia, discernir qual candidato é realmente
comprometido com os valores do reino e qual candidato ele apenas usa a Bíblia como um slogan de campanha. Agora eu sou crente, agora eu sou de Jesus, né? Eu vi na última eleição uns camaradas aí se batizando, depois nunca mais voltaram na igreja. Então, assim, com a sua expertise, tanto já na vida pública, na área política, e também como uma serva do Senhor, como uma cristã, você acha que dá para se fazer esse discernimento, ou se dá para ter esse discernimento, para distinguir aquele candidato que realmente, né, ele é comprometido com o Senhor, comprometido com os princípios do reino de Deus, que ele realmente é sal, né, que ele é luz, para aquele que só usa a Bíblia, só usa a religião, só usa a vida pública, ou a possibilidade de uma vida pública, a Bíblia propriamente dita, né? Como um slogan de campanha, como um motivo de atrair mais pessoas para votarem nele. Olha, quem tem o Espírito de Deus consegue discernir, porque a vivência vai mostrar. Você conversa 10 minutos. 10 minutos acho que é o suficiente para você entender. Para você entender se aquela pessoa está falando a verdade ou não. Quem tem o Espírito de Deus, o discernimento, ele vai ter. Né? Assim, eu fico muito feliz. Perfeita essa resposta. Eu fico muito feliz, pastor, porque eu encontro muitas pessoas, pastores, líderes, pessoas sérias, pessoas corretas, que quando a gente encontra na rua, quando vai tomar um café junto, que tá meu esposo junto e a gente conversando, e aí a pessoa fala, né? Fala, olha, você não foi para a igreja depois da política ou para fazer política. Você é nascida na igreja. Eu te conheço, eu vou te apoiar porque eu conheço a tua conduta desde muito cedo. Você não vai lá fazer um stories e tchau. Nada. Né? Então, assim, a nossa conduta, ela já... Para quem conhece, sabe. Quem conhece a gente sabe a nossa vivência na igreja, né? De muito tempo. Eu tenho muitas pessoas, muitos amigos dentro das igrejas. Isso, todas as igrejas, Assembleia de Deus, Batista, Metodista. A gente tem um vínculo de amizade muito grande com os pastores, pastoras, graças a Deus. Muitos têm chegado e têm estado junto, porque está vendo o nosso trabalho, está vendo o resultado, está vendo a resposta, está vendo as nossas leis como são pautadas, né? Está vendo o nosso dia a dia, o nosso trabalho. Então, e tem aqueles que que vão se entregar fácil, né? Ele fala que é cristão, ele usa a Bíblia naquele momento político e depois sumiu. Depois você não vai ver mais durante 3 anos e meio. Né? E graças a Deus isso eu posso falar com certeza e convicção que a gente vive no meio evangélico, porque sou evangélica, defendo a família, sou contra o aborto, olho pelas pautas, sempre condizente com aquilo que o Reino dos Céus ensina pra gente, né? Com que o Reino dos Céus prega. Perfeito. Então não é difícil discernir, não. Ainda no meio desse assunto aqui, dessa pergunta, na esteira do mesmo raciocínio aqui, a gente tem percebido, Márcia, que casos recentes, né, de corrupção envolvendo políticos, isso sempre gera uma decepção nas pessoas, né? Porque quando a gente vota em um candidato, a gente vota em um candidato. Essa é a minha concepção, não sei se eu estou errado, mas quando a gente vota em um candidato que se diz cristão ou que realmente é cristão, a gente não está votando só naquele candidato, a gente está votando naquilo que a gente entende que ele carrega também. E aí quando a gente entende isso, a gente entende dessa forma e a gente percebe, né, que esse nosso, que antes era candidato e agora é um político de fato, está na vida pública de fato, que essa pessoa está envolvida em corrupção, e isso acaba gerando uma decepção, né? E a pergunta que eu te faço é: como restaurar a credibilidade dos cristãos na política? Porque a gente percebe isso muito hoje também, né? Sim. A minha vida ela se resume em conversar com cristãos, em cuidar de cristãos. Eu pastoreio uma igreja hoje e a gente vai conversar com algumas pessoas, alguns cristãos que dizem: eu estou desacreditado em política, eu votei no fulano e me decepcionei, eu votei nesse aqui, eu fiz campanha para esse, eu pedi voto para aquele, e aí a pessoa se envolveu em corrupção, a pessoa não correspondeu, né, de uma forma cristã com aquilo que ela deveria corresponder. Então, assim, como restaurar, na sua visão, essa credibilidade dos cristãos na política propriamente dita? Sim. As pessoas criam expectativas em cima das outras, e quando se frustram, elas se decepcionam, mas é através do testemunho mesmo, né? Você dando o teu testemunho do dia a dia, da tua conduta do dia a dia, é que vai trazer de volta a credibilidade, né, por causa de outras pessoas que erraram. E o cristão ele é mais cobrado, né, pastor?
O cristão é muito mais cobrado. Exatamente. Porque o que o cristão prega? É a essência de Cristo, que é o isso caráter, né? É a ética, o serviço, o respeito, né? De não fazer acepção de pessoas, de ter empatia sempre. Então, o cristão ele é mais cobrado porque o Cristo tem todas as qualidades do mundo, né? Imutáveis. E são essas qualidades que a gente tenta seguir em todo o tempo. Né? Infelizmente, como na política, outras profissões também permitem que pessoas se frustram. Né? Você vai num médico, o médico erra o medicamento e você vai falar, nunca mais eu vou no médico. Não, uma hora você vai acertar. Né? Você vai num motorista de aplicativo e o cara pega o caminho errado e não sabe onde fica, e dá volta, e no final não sabe te levar para aquele lugar que você pediu, nunca mais você vai pegar o carro. Eu acho que o problema às vezes é a intencionalidade do erro. Exatamente. Né? É a gente conseguir fazer essa análise. O fulano errou por quê? Né? Por que o fulano se equivocou? Seja político, seja Sim. médico, seja em qualquer área, por que o pastor errou? Né? Qual foi a intenção desse erro? Não houve intenção? Errou de uma forma desproposital? É correto. Vamos seguir a vida, vamos consertar. E agora agora é entender isso, né? A intencionalidade do erro. Acho que quando a gente consegue observar isso, discernir isso, Sim. a gente consegue que andar às vezes com mais... acontece de ter uma falha, consertar e seguir de forma Perfeito. aprovável, né? Perfeito, exatamente. Até mesmo porque nós somos, você é psicóloga, você sabe disso, nós somos construídos pelos nossos erros também. Né? Nós somos a construção dos nossos erros e dos nossos acertos. E a última pergunta que eu tenho para te fazer aqui na verdade, não é uma pergunta, mas é te pedir, né? Que conselho você deixaria para um cristão que hoje está assistindo aqui o nosso podcast, está assistindo o nosso bate-papo, né? E que tem no coração o desejo de se tornar um político, de ser como você, de ser sal, de ser luz, né? De representar a Cristo na política. Que conselho você deixaria? Mas que talvez esse mesmo camarada, ele tenha essa intenção, ele tem esse desejo, ele sente-se atraído por essa missão, mas tem aquele medo de se desviar, de se frustrar, de ser mal interpretado também. E olha lá o fulano, já vai se envolver com isso, né? De ser mal compreendido pela igreja. Qual seria o conselho que você deixaria para essa pessoa, Márcia? Primeiro é a vontade. Se tem vontade, se ela tem boa intenção no coração dela, e ela precisa seguir o que está permeando ali a sua vontade, a sua mente, o seu coração, né? Eu acho que ela tem que aceitar a partir do momento que ela tem paz, né? Quando você tem dúvida em alguma coisa, é melhor nem fazer. A dúvida, ela gera um desgaste, ela faz você tomar a decisão precipitada ou a decisão errada. Todas as minhas decisões foram feitas com paz. Enquanto eu não tive paz, eu não decidi. Você vê a frase, né, do Martin Luther King, que foi um grande lutador por direitos civis, né, que estava em proeminência na sua época, um líder, né, pastor e ativista político. O que ele falou? O que me incomoda não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Os bons precisam se posicionar. Jesus nunca foi omisso, ele sempre se posicionou. Falta mais cristãos na política. Falta mais cristãos juntos, com a boa intenção, que deem as mãos e falem, vamos fazer o certo e pagar o preço. E renunciar à oferta. Porque, mais um conselho para essa pessoa que quer entrar na política. Daniel, ele já entrou decidido. Daniel disse não se contaminar com o manjar do rei. Ele já entrou com a decisão dele. Ele não entrou com medo. Se eu for, não sei o quê, não vou... Ele já entrou certo que não iria se contaminar. Então, ele decidiu, né? Decidiu. Ele entrou decidido. Assim como quando eu entrei na política, eu entrei decidida. E eu orava, eu falei aqui, Senhor, não me deixa perder a essência cristã, senão nem me permite ter a cadeira de vereadora. Né? Eu fui eleita com 3 vezes mais, a votação, né, aumentou, e a gente continua pautado com essa essência cristã e no serviço, né, de fazer leis que beneficiam as pessoas, né, principalmente os menos favorecidos, e a gente está pautado em tudo que é bom, tudo que é justo, e seguindo os mandamentos que Cristo nos ensinou, né, andar como ele andou. Perfeito. Minha amiga, que conversa rica. Obrigada, pastor. Obrigado foi muito aqui bom pela mesmo. sua presença, e hoje nós aprendemos, né, que ser cristão é agir com propósito onde Deus nos coloca. Exatamente. Não é verdade? Em todas as esferas, inclusive em todo na lugar. política. Inclusive na política. Então, muito obrigado, vereadora, por compartilhar aqui suas experiências, sua fé conosco e nos trazer o entendimento de que dá.
sim, para ser cristão e se envolver com política. Quero deixar o espaço aqui para você também se despedir, Obrigada. falar o que tiver que falar e agradecer sua presença aqui conosco. Obrigada, quero agradecer, dizer que é possível sim fazer política da melhor forma possível, né? A gente conseguiu trazer com tanta coisa boa para a cidade, né? Uma delas, a gente acabou o Outubro Rosa agora, né? Finalizou, a gente lutou e reivindicou o mamógrafo na cidade, que hoje atende aí as mulheres. Não tinha mamógrafo na cidade, hoje tem, né? Não tinha pelo SUS 100%, né? Hoje tem, atendendo 100% pelo SUS. Então, assim, é possível estar na política, fazer o que é correto, fazer o que é justo e seguir aquilo que Cristo nos ensinou, né, que é o serviço e lutar pelo bem comum e pela igualdade. E é isso que a gente vem fazendo. E mais uma vez, obrigada aí, pastor Miguel, pela oportunidade. A gente agradece. Obrigado pela sua presença. E para você que nos assiste, guarda isso no seu coração. Não há território neutro. Não há território neutro. Onde há trevas, Deus quer acender luz. E nós, que somos cristãos, que somos discípulos, que somos considerados e chamados por Jesus como luz do mundo, precisamos sim nos posicionar em todas as esferas e em todas as áreas. Não existe espaço neutro. Ou nós nos posicionamos, ou quem, né, tiver esse posicionamento vai acabar ganhando esse território que muitas vezes, por omissão e por preocupação de como vamos ser vistos, do que as pessoas vão pensar, nós deixamos de dominar e conquistar, tá bom? Até o nosso próximo episódio. Quero agradecer mais uma vez a nossa equipe técnica aqui da TV Cidade. Lembrando a você que assistiu aqui o nosso podcast, deseja ter o seu podcast, falar, ser uma voz no meio dessa sociedade que está em busca, né, de tantas vozes e de tantas pessoas boas para se posicionarem, vem para cá, vem para a TV Cidade fazer o seu podcast, ter o seu podcast. Entre em contato com o telefone 2642-7776, também pelo WhatsApp, para você ficar por dentro de como ter o seu podcast aqui nos estúdios da TV Cidade. Um grande abraço, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Muito obrigado por ter assistido o nosso podcast. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal, siga as nossas redes sociais e compartilhe este episódio com alguém. Até o nosso próximo episódio.